Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Nos primeiros 3 séculos, os padres já chamavam em latim Mater Dei, ou em grego Theotokos, mãe de Deus. Este é o primeiro dogma de Maria. Maria e José moravam em Nazaré. Eles eram pessoas muito boas. Eles se amavam e iam se casar. Um dia, o anjo Gabriel apareceu a Maria. Ele disse a Maria que Deus iria abençoá-la. Gabriel contou a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Seu nome seria Jesus, e ele seria o rei de todas as pessoas justas. Maria disse que obedeceria ao Pai Celestial e que seria a mãe de Jesus. Muito bem, este é o primeiro dogma e hoje a gente vai refletir acerca de todos os dogmas de Maria. São 4 e para isso a gente recebe hoje com muito carinho o teólogo Robert Haltman. Muito obrigada pela presença, Robert. Seja bem-vindo aqui no Fé na Vida. Obrigado. E na RCI também. Obrigado. Bom, pergunta básica, o que é um dogma? Então, primeiramente agradeço a participação, de estar aqui, o convite. Também agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre esses dogmas de Maria, né? Então, a palavra dogma parece um pouco assim, severa, um pouco difícil de entender. Mas, basicamente, dogma é um ensinamento, é uma doutrina, claro. Mas que tipo de doutrina? Uma doutrina que a Igreja, ao longo dos séculos, ela foi compreendendo e definiu, sim, solenemente, essa verdade que necessariamente está ligada à Sagrada Escritura e à tradição da Igreja, e ela tem uma força, esta verdade, que todo cristão deve aderir. Ou seja, não é uma verdade que um cristão possa não acreditar, ele deve necessariamente crer, porque justamente vai servir como baliza para a sua vida cristã. Ou seja, se a gente for procurar um sinônimo, então, para a palavra, né? Se a gente for olhar só para a palavra, ela quer dizer uma verdade absoluta. Isso, uma doutrina, uma verdade absoluta, que diz respeito, claro, à revelação divina, ou seja, a Sagrada Escritura e a tradição da Igreja. Quais são os dogmas de Nossa Senhora, de Maria, então, Robert? Ao longo da Igreja, ao longo da história da Igreja, foram definidos 4 dogmas essenciais de Maria. Claro que a vida de Nossa Senhora não está resumida a esses 4 dogmas, mas eles refletem bastante da pessoa de Maria. Então, o primeiro dogma, como nós vimos um pouco no vídeo que acabamos de assistir, diz respeito à maternidade de Maria. A Igreja define solenemente que Maria é mãe de Deus. Não somente o título de mãe de Jesus, obviamente, mas mãe de Deus, mãe do Filho de Deus. O segundo dogma diz respeito à virgindade de Maria. Então a Igreja define que Maria, ela foi virgem antes, durante e depois do parto. O terceiro dogma já é um pouco mais recente. Ele diz respeito, então, à Imaculada Conceição, ou seja, Maria foi concebida sem o pecado original. E o quarto, né, o mais recente de todos, então, diz respeito à Assunção de Nossa Senhora, ou seja, Maria foi levada aos céus, nós dizemos na Igreja, de corpo e alma. Agora, Robert, na prática da nossa fé, quais são assim, os maiores questionamentos das pessoas acerca dos dogmas, no geral, mas especialmente os de Maria? O princípio do dogma é de que ele, em algum momento da história da Igreja, foi utilizado para que os erros, as heresias fossem contidas. Ou seja, para que, através da compreensão que o magistério dá à Sagrada Escritura, todo cristão pudesse crer, e principalmente a Igreja olha para aqueles menores, os pequenos, os talvez que não tivessem acesso a tanto conhecimento, pudessem compreender. Então, os dogmas de Maria, eles têm a dificuldade, muitas vezes, no relacionamento com os nossos irmãos evangélicos ou protestantes, não é? Mas, de fato, isso não deveria acontecer, porque os dogmas não foram feitos para serem armas, para lutarmos contra outras pessoas, pelo contrário, mas para defender principalmente a fé dos pequenos.
Nós temos as questões, as mensagens aí do WhatsApp. Robert, o que nós temos já, William? Nós temos aqui o Paulo de Maringá. Um grande abraço para você, Paulo. Paulo pergunta assim: quando foi proclamado o dogma Maria é a mãe de Deus? Como que a igreja chegou a essa conclusão? O dogma de Maria, mãe de Deus, ele, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: ele sempre foi acreditado, né, pela igreja. Mas é claro que houve um momento em que houve uma definição solene. Para um dogma é necessária essa definição solene. Ou seja, em 431, no concílio, o encontro dos bispos com o Papa, no caso, na época, foi definido esse concílio de que Maria é mãe de Deus. É um dogma absoluto, né? Não tem o que questionar. É como eu estou tentando frisar de que o dogma não é algo inventado pela igreja, como muitas vezes eu vi alguns comentários de que em determinado momento da história a igreja inventou determinado dogma. Não. Mas a igreja sempre acreditou nisso. Porém, em algum momento houve a necessidade de se afirmar solenemente, deixar isso bem claro de que isto é verdade para nós cristãos. Então, nesse momento, acontece a proclamação do dogma. Esse foi o primeiro, então, do Concílio Vaticano I? Não, esse foi no Concílio de Nicéia. Muito antes. Foi em 431. Esse é o concílio de Éfeso, né? Concílio de Nicéia 325, concílio de Éfeso 431, foi definido esse primeiro dogma. É de acordo com uma necessidade, aí você falou, né, Robert, do último, mais recente, a Imaculada Conceição. Isso. Tem relação com uma necessidade da igreja, essa proclamação mais oficial? Os dois primeiros dogmas, que diz respeito, então, à maternidade divina e à virgindade de Maria, tem a ver com a necessidade de esclarecer o povo, deixar bem claro a verdade que a igreja, que os cristãos creem. Os dois últimos dogmas, que diz respeito, então, à Imaculada Conceição, né, no século XIX, depois a Assunção de Nossa Senhora, diz respeito, nós chamamos de dogmas doxológicos, diz respeito a uma proclamação de uma bem-aventurança, de uma glorificação da pessoa de Maria. Então, nos primeiros dois, é muito mais um esclarecimento de uma verdade que talvez esteja tendo um pouco de dificuldades heréticas, e os dois últimos como uma proclamação das virtudes de Maria. São temas bem complexos, né, Robert? Bastante. Como que o senhor trata isso na catequese, por exemplo, padre? Então, a catequese tem que ir devagar, né? Exatamente. Cada etapa temos que ir aos poucos apresentando. E a maternidade, Nossa Senhora, para as crianças, naturalmente, que muitas vezes é mais claro, né, a gente falar sobre isso. Os adultos que vão racionalizando demais e ouve uma coisa aqui, ouve uma coisa lá, e não procuram a verdade, não procuram na palavra de Deus, não procuram no catecismo, e acabam ficando com aquilo que acham que é, né? Mas algo curioso, Robert, eu queria lhe perguntar, talvez pudesse comentar um pouquinho sobre, quando a gente fala de Nossa Senhora, Mãe de Deus, né, Theotokos, é interessante ressaltar que desde o primeiro século, Nossa Senhora já era conhecida como Mãe de Deus pelos primeiros cristãos. Há até algumas pinturas, né, que ressaltam, mostram isso, na arqueologia também. Há uma dificuldade de entendimento entre até os protestantes, que falam muitas vezes que Maria não pode ser a Mãe de Deus, porque ela teve também outros irmãos, Jesus teve outros irmãos, porque a Bíblia nos apresenta quem são os irmãos de Jesus, a passagem é muito conhecida, né? Jesus, então, fica ali que os irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Você poderia comentar um pouco nessa vertente para nós sobre isso? Claro. A questão dos irmãos de Jesus já mereceria um outro programa, né, sobre isso. Mas é óbvio que essa questão da maternidade divina de Maria gera um pouco de dificuldade, às vezes, no diálogo, quando não se compreendem bem os temas, os assuntos que diz respeito. Quando nós falamos e quando a igreja proclamou o dogma da maternidade divina, ela tinha como intenção primeira dizer de que em Jesus Cristo existia uma natureza divina e uma natureza humana unidas. Ou seja, não existiam em Jesus duas naturezas separadas. Em determinado momento ele era Deus, em determinado momento ele era homem. Isso tiraria, fragilizaria todo o plano da salvação.
Então, no momento em que nós dizemos que Jesus, Cristo, desde sempre foi homem e Deus, nós não podemos dizer que Maria foi mãe somente do homem, Jesus, mas foi mãe de Deus, do Filho eterno do Pai. Da mesma forma, vamos entender que na cruz, então, as duas naturezas estão ali sofrendo pela humanidade. Ou seja, a paixão de Jesus foi verdadeira na cruz, assim como o nascimento dele foi verdadeiro. Então, Maria é, desta forma, mãe divina, porque assumiu em si o Filho eterno do Pai. Temos alguma pergunta aí no WhatsApp já, William? Temos sim. A Ana Clara, de Sete Lagoas, um grande abraço para você, Ana Clara, Minas Gerais. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. É isso que diz o dogma sobre a virgindade, Robert? Isso, então, obrigado aí, Ana Clara, que tem o nome da minha filha também, né? E, de fato, é isto que diz o dogma, não é? De que Maria teria sido antes, durante e depois do parto, virgem. Muitos se perguntam, né, como que aconteceu isso? Bom, isso o dogma não tem a intenção de explicar, não é? O dogma não tem uma intenção biológica ou científica, mas ele diz respeito à fé. E as pessoas podem dizer, mas, puxa vida, como é que Maria teria engravidado, não é? Se ela não teve relações. Bom, essa foi a pergunta de Maria já justamente ao anjo. Como é que eu posso ser a mãe do Salvador se eu não tenho relação, não tenho e não conheço homem algum? Justamente os padres da igreja, de uma forma bastante poética, dizem que Maria teria concebido pelo seu ouvido. Ou seja, recebendo a palavra de Deus pelo anjo, ela teria então concebido pela força do Espírito Santo. Participe desta catequese que a gente está vivendo aqui hoje no Fé na Vida. A gente está refletindo, falando sobre os dogmas de Maria. Participe com a gente, mande sua questão para o nosso WhatsApp, 87685126. Vamos para o intervalo, voltamos já, fique com a gente. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, oiá, meu Deus, de Maria o Salvador, oiá. Foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Traga a inspiração de Nossa Senhora, ela que disse sim, dê seu presente para o Padre Reginaldo Manzotti, presente de Natal para ele, né, William? Isso mesmo, evangelizar é preciso. O Padre Reginaldo Manzotti está pedindo aí um presente de Natal para que a obra de evangelização continue. Você já deu o seu presente? Acompanhe aí no nosso VT. Eu sou Maria Rosa, de Divinópolis. Andei 15 horas para chegar, está chegando aqui, para me entregar o presente de Natal que o Padre Reginaldo pediu, pois essa obra é uma obra que não pode parar. O presente que você deu ao Padre Reginaldo Manzotti faz toda a diferença. Convide 5 novos associados para fazer parte da nossa obra. Ligue para 041 3221 6060 e tecle 1 ou acesse nosso site Rede Católica da Igreja, porque evangelizar é preciso. Essa obra é onde que eu aprendi com ele a dedicar e a crer mais e mais em Jesus, porque bênçãos e bênçãos são derramadas na minha vida depois que eu o conheci. Então eu acho que evangelizar é preciso. Maria Rosa, nosso muito obrigado. Evangelizar é preciso. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando, você pode se tornar um associado. Se você já é sócio, você pode conquistar aí mais 5 novos associados e dar esse presente para o Padre Reginaldo Manzotti. Os dogmas de Maria, sobre isso que nós estamos refletindo hoje aqui no Fé na Vida, esse apelo
aprendizado a respeito deste tema que é bastante complexo, né, gente? A gente vai aprendendo esta catequese. Eu recebo hoje aqui, na bancada do Fé na Vida, o teólogo Robert Haltman, e também comigo na bancada o padre José Luiz Sauer. Robert, o que é com relação à Assunção? Existe uma dúvida aí, né, com relação à Assunção de Nossa Senhora. Como que foi este momento? A gente, como católico, nós cremos na Sagrada Escritura, mas cremos na tradição da Igreja igualmente. Então, às vezes, pode surgir a dúvida, mas na Bíblia... Dúvida a respeito do dogma, né? Isso. Mesmo? O que ele quer dizer? Na Bíblia não aparece a morte de Maria. Mas os cristãos sempre acreditaram de que Maria, uma vez preservada do pecado original, ela não poderia passar pela corrupção da morte. Ela não poderia morrer e ter o seu corpo deteriorado. Justamente por isso, nós cremos pela tradição da Igreja, porque relata-nos a tradição de que ela teria dormido, e os apóstolos, acreditando que ela teria morrido, teriam a enterrado. Quando um dos apóstolos que não estava lá quis constatar e ver o corpo de Maria, ao abrirem o túmulo, não viram mais o corpo, e pela revelação de um anjo, Gabriel inclusive, compreenderam de que o Senhor Jesus havia levado Maria, então, incorrupta aos céus. Então é isto que nós acreditamos no dogma, de que ela, por não ter pecado, por não ter nenhum tipo de mancha de pecado, não teria passado pela corrupção da morte. Como estudar tudo isso? Onde que a gente pode procurar essa compreensão melhor, Robert? Assim como você tem, para a gente poder até professar a fé de maneira mais qualidade, né? Sim. Nós, como católicos, temos a graça de os párocos nas paróquias poderem orientar, não é? Mas também temos a grande oportunidade de estudarmos através do Catecismo da Igreja Católica, que é um compêndio, que é um resumo de toda a nossa fé, um grande resumo, inclusive, e especificamente sobre os dogmas de Maria. Se você quiser estudar na sua casa, o parágrafo 490 em diante. Do Catecismo. Do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 490, 91, 92, e assim sucessivamente. Você vai ter uma grande experiência, uma grande explicação bem tranquila sobre estes dogmas. Provavelmente a gente aí promove um crescimento da fé, né? Com certeza. Eu recomendo que todos possam sempre recorrer ao Catecismo, que é uma fonte bastante segura do conhecimento e da doutrina da Igreja. Muito didática também, né? Isso. O que nós temos aí no WhatsApp, William? Vamos lá. A Maria de Fortaleza, ela diz assim: todos os dogmas são importantes para a nossa vida de cristão. Mas, Robert, tem algum dogma que é mais importante do que o outro? Obrigado, pessoal de Fortaleza. Um abraço também, né? Cidade maravilhosa. E... não, na verdade, os dogmas, eles têm igual importância. É importante entender, porém, de que aquilo que nós acreditamos na fé, elas têm um grau de hierarquia de acordo com o seu, nós chamamos de nexo, né? Mas a sua relação com aquilo que é importante dentro da nossa fé cristã. Então, o núcleo da nossa fé cristã é a vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que estiver ligado a este núcleo mais próximo, mais importante é. Aquilo que estiver mais afastado, nós podemos, de certa forma, prescindir ou não ter a mesma adesão. Mas aquilo que estiver próximo a esse núcleo, como é o caso dos dogmas de Maria, nós temos a necessidade de crer absolutamente. Olha, gente, a maternidade é uma parceria eterna com Deus. Nós estamos falando aqui dos dogmas de Maria, né? Mas como não olhar para o primeiro, né? Com mais emoção, Maria, mãe de Deus. É nisso que a gente pensa sempre, né? No primeiro dogma, para recorrer a ela. Então, toda mãe, que a maternidade nos sirva para imitar Maria também, né? Uma jovem mãe escreveu me dizendo que ela sentia que o mundo esperava que ela ensinasse seus filhos a ler e escrever, assim como sobre decoração de interiores, latim, cálculo e a usar a internet. Tudo isso antes de o bebê dizer algo extremamente comum como Gugu. Ela se preocupava porque não se sentia à altura da tarefa ou porque
de alguma forma não estava correspondendo ao chamado, ao exercício mental, ao esforço espiritual e emocional, às longas noites e dias e às tarefas extenuantes normalmente exigidas daquelas que procuram e desejam ser o tipo de mãe que Deus espera que sejam. Mas uma coisa, disse ela, fazia com que prosseguisse. Ela disse: apesar de todos os altos e baixos e das lágrimas ocasionais, sei do fundo do coração que estou fazendo o trabalho de Deus. Sei que em meu papel de mãe, desfrutem intensamente esse papel que é unicamente de vocês e pelo qual até mesmo os céus enviam anjos para zelar por vocês e seus pequeninos. Vocês estão realizando o trabalho de salvação e, portanto, serão magnificadas, recompensadas e se tornarão melhores e mais capazes do que jamais foram. Se, por qualquer motivo, estiverem fazendo esse corajoso esforço sozinhas, sem o marido a seu lado, saibam então que nossas orações por vocês serão ainda mais fervorosas. Saibam que, com fé, todas as coisas serão endireitadas, apesar de vocês, ou melhor, por causa de vocês. Agradecemos a todos vocês e dizemos que não há nada mais importante neste mundo do que participar de modo tão direto da obra e da glória de Deus. Participação direta da obra e da glória de Deus para fechar, né, a mensagem de hoje, né, Robert? O que você deixaria, assim, o que a gente pode trazer de exemplo, como eu disse, né, para crescer na fé, os dogmas de Nossa Senhora, como que nós podemos imitá-la através disso? O assunto dos dogmas é bastante complicado, mas uma vez eu ouvi uma explicação muito interessante a respeito de Maria que eu queria trazer nesse dia. Se Deus lhe desse a oportunidade, você que está ouvindo, de escolher a sua mãe, quem você escolheria? Eu acredito que quase com 100% de chances de acertar, você escolheria a sua mãe, mesmo para ser a sua própria mãe. Mas se além disso Deus lhe desse uma outra oportunidade e dissesse para você: você tem o direito, você pode tirar o que você quiser ou agraciar a sua mãe com o que você quiser. Tenho certeza que você tiraria dela todos os pequenos defeitos e agraciaria ela com todas as qualidades e bênçãos que você julgasse necessário a ela. Foi justamente isso que Deus fez com Maria, ao escolhê-la como mãe de Jesus. Ele retirou dela todas as dificuldades, os problemas, agraciou ela com todas as bênçãos. E fazendo isso, tornou Maria para nós um exemplo de cristão. Foi ela a primeira apóstola, foi ela a primeira crente, aquela que acreditou por primeiro, foi ela que permaneceu de pé junto à cruz do seu filho Jesus, foi ela que testemunhou também a ressurreição. Ou seja, para nós todos os cristãos, ela é um exemplo de uma mulher de fé. Para as mulheres, como nós vimos no vídeo agora há pouco, ela é um exemplo de mãe zelosa, mãe cuidadosa, que pode ser um sustentáculo para as mães que estão passando dificuldades. Ver em Maria aquela pessoa próxima que passou pelas mesmas dificuldades suas e que pode lhe auxiliar. Para nós homens, também é um exemplo de mãe. Nós muitas vezes homens temos dificuldades de acolhimento, de amor, de sentimento de aconchego, e podemos ver em Maria então esse aconchego de mãe. Robert, quero agradecer muito a sua presença aqui no Fé na Vida. Nossa, estou bem emocionada com tudo que você falou. É muito bom ouvir isso, essa palavra de fé. Que a gente possa levar no coração, né, nesses próximos dias que se aproximam do Natal, todas essas palavras que você falou, que a gente possa tentar, né, esse caminho de santificação, assim como fez Nossa Senhora. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço e desejo um Feliz Natal a todos também. Muito obrigada para você também. Fé na Vida vai para o intervalo, voltamos já.